Nesse vídeo eu vou te mostrar algumas técnicas e ferramentas que eu venho utilizando agora em 2026 para trabalhar a luz e contraste das minhas fotos. Nós vamos passar pelo Lightroom até o Photoshop, mas você consegue fazer a maioria desses ajustes tanto no Lightroom Mobile quanto no Evoto. E agora nós vamos começar a trabalhar com o básico da imagem. A própria Adobe diz que o básico ele é feito para trabalhar a recuperação de detalhes, que é o que a gente vai fazer. Primeiro, para quem ainda está começando a edição de imagens, eu vou explicar rapidamente como funciona essa aba aqui de básico, focado mais em luz e contraste. Exposição vai aumentar ou diminuir a claridade de todos os pixels. Ele vai clarear ou escurecer todos os pixels da imagem sem nenhum tipo de restrição. Contraste vai aumentar ou diminuir a distância entre os pretos e os brancos da imagem. Isso vai deixar a sua imagem mais dramática ou mais suavizada em relação a contraste. Realces você consegue trabalhar nas áreas mais claras da imagem, tanto recuperando detalhes dessas áreas ou clareando mais ainda e nesse caso aqui perdendo detalhes. Sombras você vai conseguir puxar mais detalhes das áreas que são de sombras, não é aquela área totalmente preta da imagem, ou você vai conseguir esconder mais desses detalhes. Vamos ver aqui para vocês, ó. Vamos ver aqui. Em sombras, olha só, você pode ver que as áreas escuras estão puxando mais detalhe. Você pode ver, por exemplo, nessa área aqui do banco. Os brancos e pretos vão mexer nas áreas extremas do ponto branco e do ponto preto. Essas ferramentas aqui eu vou usar mais para trazer contraste. Ou eu vou pular as duas e vou direto lá para o curvas de tons. Aqui em textura, claridade e desembaçar são tipos de micro contrastes. Por exemplo, eu vou aproximar aqui na imagem e vou aumentar o textura para vocês verem como que ele vai agir. Ó, vocês podem ver no antes e depois que ele age com um micro contraste muito forte. Então tem que ser muito bem dosado. O claridade também, só que o claridade ele é mais forte, ele pega nas áreas de meios tons. Olha só como ele fica muito mais intenso. Então são ferramentas que precisam ser muito bem dosadas. O desembaçar também é um tipo de contraste, mas ele é muito bom para usar em imagens que é contra flare, assim, você está fotografando contra alguma luz. Ele é muito interessante para ser utilizado, mas você também pode usar como uma forma de contraste. Ó. Vocês podem ver que ele pesa até bastante. Show, vamos lá. Como que eu trabalharia aqui? A exposição geral eu vejo que tá boa. É uma imagem muito contrastada, então eu quero trabalhar um pouco melhor disso. Eu vou primeiro nos realces e vou abaixar, porque eu quero mais detalhes nesse prato, por volta de 35, a menos 35. E sombras eu também vou subir um pouco, porque eu quero detalhes nessas áreas escuras. Nós perdemos contraste aqui, certo? Nós podemos voltar pelo brancos e pretos, ou pelas curvas, que eu prefiro. Textura e claridade, aqui eu coloco muito pouco, em torno de 10 a 5 para cada um, só mesmo para ter um contraste inicial ali. A gente pode ver o antes e depois aqui, ó. Já trouxe bastante detalhe até na carne, ó. Vocês podem ver que as áreas escuras da carne estão mais detalhadas. Agora o que a gente pode fazer? Nós podemos ir direto para as curvas, trabalhar o contraste, ou podemos trabalhar de forma localizada na iluminação. O que eu vou mostrar para vocês aqui agora é como vocês podem meio que modelar a luz da imagem de vocês. Mas isso não é algo obrigatório, tá? Isso é algo de gosto pessoal de cada fotógrafo e editor de imagens. A primeira coisa que eu vou fazer agora é recuperar mais foco nesse prato. Então eu vou ativar aqui as minhas máscaras e vou começar a trabalhar em áreas da imagem. Vou pegar o degradê linear, certo? E vou puxar desse banco para cá. Eu quero escurecer essa área do fundo ali. Antes, a gente trouxe mais informações no slider de sombra, só que agora eu quero escurecer. Eu quero que tenha informações, mas eu quero que ele fique como segundo plano. Não quero que tenha tanta iluminação. Porém, se a gente parar para olhar aqui, a gente vai escurecer o vinho e a taça. E não é o que eu quero. Então nós vamos subtrair dessa máscara. Vamos em selecionar objetos. Eu não vou selecionar o assunto, porque às vezes ele pode se enganar e selecionar só o prato ou só a taça. Então selecionar objetos. Aqui é simples, ó. Nós vamos passar em volta do objeto sem muito critério, tá? Ele já separou. Nós vamos subtrair novamente, porque agora eu quero subtrair a taça. Aqui, ó. Sem precisar, como eu disse, de um ajuste extremo. Olha só como é que ele faz uma seleção muito bem feita. Olha só, é um absurdo mesmo. E agora, vamos subtrair também do prato, né?
Ó, vocês podem ver que eu passo até pela borda do prato, porque a seleção do Lightroom ela é muito bem feita. Legal. Tá, nós temos essa máscara aqui agora. Olha só. Basicamente uma máscara que só pega no fundo sem atingir o nosso assunto principal. E agora eu vou diminuir a exposição, olha só. Eu vou descer, não vou deixar tão escuro assim, porque eu também não quero, né, que fique extremo. Vamos ver o antes e depois? Ó, antes e depois. Para ver o antes e depois, é a barra invertida do lado do Z. Olha só, nós já escurecemos o fundo ali, já recuperamos bastante detalhe do prato. Agora o que a gente vai fazer? Uma nova máscara, um degradê linear também, e agora essa parte aqui de baixo, porque pra mim essa parte de baixo não faz sentido de estar aparecendo. Eu podia cropar a imagem, né, mas o tutorial aqui é para mostrar sobre luz, nós vamos falar sobre luz. Bom, vamos separar o prato. Selecionar objetos. Seleciona o prato. Coisa rápida. Olha só. Muito bom. Agora a gente pega a exposição e desce, porque eu quero escurecer essa área. Beleza, até o momento, a gente pode ver no antes e depois, ó, que a gente saiu de uma luz que estava mais ampla, já era uma luz direcionada, uma luz lateral, só que agora a gente está dando mais profundidade, ainda mais foco para o assunto. Nós vamos pegar agora, criar uma nova máscara, e agora um degradê radial, e eu vou fazer essa luz que vem aqui de longe, ó. Posso criá-la e rotacionar também. E aí aqui eu vou mexer com os brancos e os pretos ou a exposição, ó. Sobe um pouco da exposição e desce um pouco dos pretos. Por quê? Porque a exposição, como eu expliquei, ela pega todos os tons da imagem e clareia. Então você também está pegando áreas escuras da imagem e clareando. Então você vai perder contraste. Para você não perder contraste, você aumenta a exposição e diminui um pouco dos pretos. Você mantém esse equilíbrio. Ó, vamos lá. Pode descer mais um pouquinho. Talvez um menos 10. E aqui até subir mais um pouco. Bom, aqui eu subi a saturação um pouquinho também, da temperatura, quer dizer, para poder esquentar um pouco mais essa luz. Porque o restaurante lá, ele tem uma luz mais quente mesmo, então eu quero puxar essa identidade. E aí, até o momento tá tranquilo, eu posso até mexer um pouco aqui agora, olha só, de claridade nessa área mais de luz que eu adicionei, para trazer um pouco mais de contraste. Vamos ver em 50% como é que tá isso? Opa. Olha só. Antes e depois. Ó, a gente trouxe muito mais detalhe no prato, recuperou detalhe no arroz, recuperou detalhe na carne. E em 100%, em ajustado, quer dizer, né? A gente consegue ver esse ajuste de luz que a gente fez. Deixa eu sair das máscaras aqui, pessoal, que aí ela para de mostrar na frente. Olha só a diferença do antes e depois, ó. Antes, uma foto muito boa também, com uma luz legal. Só que agora nós temos uma luz muito mais direcionada para a imagem, olha só. E você ainda pode trabalhar com as máscaras em cima do seu assunto aqui. Eu não vou trabalhar exatamente no prato. A gente pode adicionar uma máscara e puxar mais das sombras para ter detalhes, mas não é exatamente o que eu quero fazer aqui. Agora nós vamos para a curva de tons. E aqui, se tiver faltando contraste, você pode adicionar contraste. Na curva paramétrica, pessoal, que é essa primeira aqui, ó. Nessa curva paramétrica, nós conseguimos ajustar basicamente os ajustes do básico. Olha aqui. Realces, claros. Ó, a gente consegue trabalhar bastante coisa. Se você vê que faltou alguma coisa, você mexe aqui ainda. E depois você pode vir na curva pontual e trabalhar com a curva para trazer contraste. Felipe, eu não sei aonde clicar aqui para fazer esse ajuste. Você pode ver o histograma aqui no fundo ou ainda clicar nessa ferramenta aqui, ó, tão escondidinha, que você pode clicar na área que você deseja, que ele vai te mostrar lá na curva, ó, onde que seria esse ajuste. Consegue ver? Eu vou clicar aqui em uma área mais clara dessa imagem e vou puxar para cima, ó. E agora numa área escura, não tão escura. Ó, aqui eu já não estou conseguindo acertar bem, então eu vou direto aqui na curva e vou puxar para baixo para manter os tons mais escuros. Vamos ver como é que ficou essa curva aqui, pessoal. Ó. Antes e depois. A gente trouxe mais brilho e agora trouxe uma densidade de pretos maiores na imagem. Qual que é a questão aqui? Às vezes você não precisa. Às vezes a sua imagem já está bem contrastada. Eu já acho que essa imagem está bem contrastada, então eu vou reduzir mais ainda aqui. Eu vou só puxar essa área mais clara. E os pretos eu vou deixar aqui, ó, um pouco, até um pouco pro alto, para não perder esse contraste, ó, antes e depois. Ó, chegou até a clarear um pouco e perder um pouco mais do contraste. Tranquilo, não quero mexer tanto nisso. Vamos mexer com outra coisa de luz agora,
que vai ser dentro do misturador de cores, o antigo HSL. Aqui a gente consegue mexer na saturação, na matiz e na luminância de cada cor, e isso é muito interessante para poder destacar os planos e esconder os outros planos. Por exemplo, luminância, a gente pode trabalhar exatamente, ó, deixa eu puxar 50% aqui no zoom, no verde. A gente pode clarear esse verdezinho aqui, ó, para trazer mais detalhe no prato. A gente pode trabalhar com essas áreas de laranja, vermelho e amarelo, eu acho que elas vão ser mais intensas porque, né, a maioria da imagem tem esse tipo de cor. Olha só, em vermelho, por exemplo, a gente consegue clarear bastante da mesa e até um pouco do que tem aqui no prato, certo? Laranja também, ó, bastante coisa. Então aqui você pode trabalhar uma questão de iluminação mais seletiva. Por exemplo, se tiver alguma coisa mais azulada, ou verde, ou magenta que você queira esconder, você pode esconder aqui também, ó. Certo? Só que aqui não tem muito nessa imagem. Beleza, aqui realmente já não tem muito o que fazer. Talvez só clarear um pouco aqui, para dar mais brilho na imagem. Mas assim, realmente não tem muito o que fazer aqui. É só para mostrar que tem essa possibilidade de você trabalhar com a luminosidade de cada cor. Beleza? Bom, olha só, a gente consegue esse resultado aqui de luz com o Lightroom. Não é um resultado tão extravagante, né? A gente só consegue mexer mais no foco da luz, trazer mais luz para o prato, para o herói da nossa imagem, né? Que é ali o prato e o vinho. E é isso. E agora a gente vai direto para o Photoshop, que lá tem mais algumas técnicas de contraste e luz que eu vou mostrar para vocês. Aqui dentro do Photoshop nós vamos trabalhar com curvas, blend if e modos de mesclagem. Ah, e também um matiz e saturação. Deixa eu mostrar para vocês essas técnicas. Vou dar um Ctrl J para a gente duplicar a camada, certo? E agora eu vou adicionar uma camada de matiz e saturação e vou remover toda a saturação dela. Vocês podem ver que a imagem fica em preto e branco. Eu vou usar esse preto e branco para transformar em contraste na minha imagem. Como? Eu vou mudar o modo de mesclagem para luz indireta. Felipe, ficou muito intenso, realmente, por isso que a gente vai mexer com a opacidade. Olha só, aqui a gente pode trabalhar bem a opacidade. Eu já acho que a partir de 30 pesa muito a imagem, tá? Então eu vou colocar bem pouco, 10%. E mais do que isso, a gente consegue trabalhar na luminosidade do próprio ajuste de matiz e saturação. Então se eu pesar um pouco mais aqui, por exemplo, 25%, porque eu quero as áreas escuras da minha imagem mais escuras, eu posso vir em luminosidade e aumentar um pouco para não ter esse peso tão grande. Olha só como que fica esse ajuste. Ele é um contraste bem simples, né? Dá uma olhada, ó. Antes e depois, mas é um contraste muito bonito. Então a gente pode aumentar, porque eu tô vendo que tá fraquinho. Vamos aumentar mais um pouco. Vamos colocar 40, ó, antes e depois. É um contraste que eu acho, assim, muito, muito bonito mesmo. Vamos ver de longe, ó, antes e depois. Antes e depois. Fica a seu critério a intensidade. Vou até baixar aqui pra gente partir para os outros ajustes. O próximo que eu quero te mostrar é com curvas. A gente abre as curvas, certo? Sobe aqui um pouco, ó, não tem problema clarear tanto, a gente pode voltar no ajuste depois, é um ajuste não destrutivo. E nós vamos dar 2 cliques na camada. Aqui a gente vai abrir a janela de Blend If. Se você não conhece essa camada, ela tem muita coisa, esse ajuste nessa ferramenta, ela tem muita coisa para ser feita, é muita coisa relacionada a design também. Então o que a gente vai mexer é no mesclar C. Aqui você consegue ver que a gente tem uma área mais escura até uma área mais clara. O que eu estou fazendo aqui no Photoshop? Eu estou dizendo para o Photoshop que se eu puxar esse slider da área escura para frente, na camada atual, que é a minha camada de curvas, eu não quero que ela pegue nas áreas escuras. Ou também na camada subjacente, caso você queira fazer. Olha só. Então, se eu não quero que essa luz pegue nas áreas escuras, eu vou realmente puxar. Felipe, ficou um ajuste muito duro, muito intenso. Não tá legal isso. Nós vamos segurar o Alt. Nós vamos separar esse slider. E aqui, galera, precisa sim de uma boa transição, beleza? Se você não quer que esse ajuste de luz pegue nas áreas de branco mais claro, também você pode puxar aqui, ó. Não tem problema. Ó, você vê que até tirou do prato ali. Aqui eu vou largar nas áreas de branco também. E vou dar um OK. Como ficou muito intenso, eu vou pegar esse ponto da minha curva e vou arrastar com tudo lá para baixo e soltar, para resetar. Agora eu posso trabalhar essa luz, ó, somente nas áreas claras da imagem. Só que aqui, galera, tem que ser bem de levinho mesmo. Ó. Se ficar muito forte, perder um pouco da informação, olha só o brilho que ele traz. Você simplesmente vem na opacidade e diminui. Ó. Sempre trabalho com esses dois parâmetros, a intensidade
do ajuste e a opacidade. Olha só, é um brilho que é bem interessante também para a imagem. Vamos colocar aqui uns 40% e vamos ver? Olha, o antes e depois antes de chegar no Photoshop. É um contraste a mais, é um brilho a mais que a gente traz. Nada extravagante também, que eu não quero alterar o produto, eu não quero transformar essa imagem demais da conta. Essas são as técnicas e ferramentas que eu tenho utilizado bastante nas minhas fotos. Se você gosta e quer aprender mais sobre edição de imagens, eu já te convido a se inscrever aqui no canal. Um abraço!